Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Alexandre Melo, sou professor de matemática e vim aqui com vocês para fazer a resolução do segundo EQ da UERJ. Tudo bem? Então, aproveitando que eu estou nessa vibe nova aqui de fazer esses posts no YouTube, pô, tenta indicar isso daí, tenta indicar para um amigo, curtir, compartilhar e comentar se tem algum tipo de questão que você queira que eu resolva, se tem alguma prova da UERJ, do Enem que você quer que eu resolva, comenta aí embaixo para eu tentar te ajudar e também você me ajudar, beleza? Então, vamos lá para a gente ver essa resolução da prova que aconteceu hoje, né, dia 8 de setembro, segundo aqui da UERJ. Primeira questão, uma questãozinha de análise gráfica. No gráfico a seguir está indicada a comparação entre os números de acidentes de trânsito ocorridos durante o mês de março nas avenidas A, B, C e D. Em abril, foi feito outro gráfico na mesma escala e observou-se que o número de acidentes de março para abril reduziu pela metade em duas dessas avenidas, sem se alterar nas duas outras. O gráfico que representa a comparação entre os números de acidentes nessas avenidas em abril é. Galera, é uma questão que você tem que ter uma percepção, tem que fazer essa análise, né? E você ir testando as possibilidades. Então, por exemplo, na alternativa A, aqui, né? O A saiu de 4, foi para 2, então tá a metade, né? Ele disse ali para gente que reduziu a metade em duas, sem se alterar nas outras. Então, essa reduziu a metade, sim. O B reduziu a metade? Reduziu a metade, era 2 e foi para 1. O C também reduziu, então eu sei que essa alternativa já não pode ser. Na B, ele se manteve 4, ele disse no texto que 2 iriam se manter. O 2 também se manteve. O C reduziu a metade, só que o D se manteve, então não pode ser. E na C, primeiro reduziu a metade, foi para 2. O B se manteve. O C reduziu a metade e o D se manteve. Opa, então essa daqui é a C, tá? Questão 28, letra C. Vamos partir para essa segunda questão. Pô, vou confessar para vocês, achei esse texto um pouquinho confuso, tá? Mas vamos lá. Um fabricante reduziu a embalagem de seus sucos mantendo o preço de venda, que era de R$ 10 por unidade. Na tabela estão apresentadas informações do custo do produto para a fabricante antes e depois da redução. Antes da redução, ó, e depois da redução. O aumento percentual do lucro do fabricante por unidade em relação ao custo foi de. Ele quer saber um aumento do lucro em relação ao custo, tá? Galera, o lucro dele, né, passou. Se tinha um preço de R$ 10, né, e ele tinha um custo aqui, ó, de 2,50 mais 2,50, R$ 5. 10 menos 5 é 5. Mas depois, o que aconteceu com esse custo dele aqui, ó? O lucro, né, é o valor de venda, a receita dele, R$ 10, menos o custo de R$ 4. Então foi para R$ 6. Tudo bem? E qual é o preço de custo dele? Esse 4 aqui é o preço de custo dele. Ele quer saber de quanto que foi esse aumento percentual. Galera, esse aumento percentual, você pode fazer ou por regra de 3, ou simplesmente fazer divisão 6 por 4. 6 por 4, a gente simplificando aqui por 2, vai dar 3 meios, que é igual a 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 150%. 150%, você concorda comigo? Que é 100%, que é um todo, mais 50% de aumento. Então, esse aumento aqui foi de 50%, letra D, tá? Se você quisesse resolver essa questão de outra maneira, você poderia aqui, ó, fazer uma regrinha de 3, né? O lucro, o custo é de 40, equivale a 100%, 100%, 6, né? Que é o lucro, equivale a X. E aí vai dar o mesmo 50%.
tá? Lembrando, ele falou que ele quer o aumento percentual do lucro. Quanto que foi o lucro dele? 6, né? Se ele vendia por 10 e agora o custo é 2 mais 2, 4, então o lucro é 6. Em relação ao custo, quanto que é o custo? 2 mais 2, 4. Essa é a relação, letra D. Mas achei o texto um pouquinho estranho. Tá. Questão 3, uma questão aqui que envolve triângulos, né? Trigonometria. Considere o triângulo retângulo ABC representado a seguir. Sabe-se que BC é perpendicular a AC, né? Então forma um ângulo de 90 graus. AD é bissetriz, então, opa, se a bissetriz vai dividir esse ângulo ao meio, e repara uma coisa, se aqui é 90, aqui é 30, esse ângulo só pode ser de 60. Se é a bissetriz de 60 graus, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. ABC é igual a 30, ele já deu, e BD mede 20. Galera, se esse ângulo daqui vale 30 e aqui vale 30, esse ângulo daqui só pode ser 120, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E esse ângulo daqui só pode ser um ângulo de 60 graus. Ele quer a razão entre AC, que eu vou chamar de X, e DC, que eu vou chamar de Y. Esse daqui é um triângulo egípcio, né? Pô, é um triangulinho aí que vira e mexe aparece. Se a gente descobre que essa medida aqui é igual a essa, porque os ângulos de 30 graus são de um triângulo isósceles, então aqui também vale 20. E aí a gente pode fazer o triângulo egípcio, não é isso? Quem está oposto a 30 é o Y, que é a metade da hipotenusa 10, e quem está oposto ao 60, que é o X, é a metade vezes a raiz de 3. Tá? Se você quisesse fazer de outra maneira essa questão, era só você fazer seno de 30 graus é cateto oposto y sobre hipotenusa, 20. E o seno de 30 é 1 meio. Você ia achar o mesmo resultado. Faz a mesma coisa com 60 que ia fazer. Eu prefiro fazer por esse triângulo egípcio aqui, ó, que eu vou revisar aí para quem nunca viu isso, tá? Então, se ele quer AC, que é o X, AC sobre DC é igual a 10 raiz de 3 sobre 10. Cortou, cortou. Aqui vale raiz de 3. Tá? E raiz de 3 está na letra A. Fechou? Triângulo egípcio, ó, para quem não lembra disso, é o seguinte. Toda vez que eu tenho esse triângulo de 30, 60 e 90, o oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Então, se eu chamei a hipotenusa de 2x, a metade é x. E o oposto a 60 é metade raiz de 3. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Questãozinha de média, né? Um professor de educação física realiza regularmente a medição da altura de seus alunos. Na turma A, que tem 25, né, alunos, quando um aluno saiu e entrou outro, o professor fez uma nova medição. A altura dos alunos que não saíram não mudou. A altura do aluno que entrou, 1,82 metros. A nova média das alturas aumentou em centímetros. Aqui, ó, já quero chamar a atenção para uma coisa. Eu já vou anotar isso daqui em 182 centímetros, tá? Porque ele deu 2 unidades de medida. Se tu der mole ali na hora da conta, isso vai dar errado. Ele quer saber a altura em metros do aluno que saiu da turma. Então, olha só. O que vai acontecer? O que é a média? É o somatório, né? Eu somo 2 e divido por 2. Eu somo 3 termos e divido por 3. Somo 10 e divido por 10. Se ele está falando que a média aqui, ó, dessa nova média da altura aumentou 1, eu vou fazer o seguinte. Antes. O que aconteceu antes aqui? Eu tinha 25 alunos, que eu somei as alturas dele. E para calcular essa média, eu dividi isso por 25. Isso aqui deu uma média, que eu vou representar desse jeito. Tudo bem? Então, daqui, ó, sai que a soma desses 25 alunos vai ser 25 vezes a média. E vou deixar essa informação aqui.
Depois, o que aconteceu? Depois dessa troca aí, essa soma dos 25 alunos, saiu um aluno, não é isso? Entrou outro com 182 centímetros, né? Se você coloca ele em metro, depois aquela medida lá você teria que colocar em metro também. 182 centímetros. E para eu descobrir essa média, repara uma coisa. A soma de 25, se eu retirei um aluno e coloquei outro, eu ainda vou ter 25. Então, eu vou fazer essa média de 25. Só que ele disse que essa média aumentou em 1 centímetro. Se antes era X, né? Ele aumentou 1 centímetro. Desculpa. Tudo bem isso? Então, essa que é a representação que a gente vai fazer nesse probleminha. E aí vai ficar o seguinte, ó. Passa esse 25 para o outro lado multiplicando, vai ficar soma dos 25, né, menos A mais 182. Esse 25 multiplicando aqui vai distribuir, né? Então vai ficar 25x mais 25. Meus amores, repara. Essa soma de 25 não é igual a 25x? Então, esse daqui, ó, eu posso substituir por soma de 25. E aí, soma de 25 dos dois lados ali, eu posso cortar esse com esse. Aí vai ficar assim, ó. Passo o 25 para um lado e o A para o outro. Vai ficar A é igual a 182 menos 25. A é igual. 182 menos 25 vai dar 157 centímetros. Ele deu ali para a gente em metros, né? 1,57 metros. Tudo bem? E aí? Questãozinha um pouquinho trabalhosa, né? Quem já fez provas antigas no Enem aí, isso já caiu no Enem. E essa questão já tinha caído, galera, numa questãozinha da USS, que tem a mesma banca, tá? E aí eu lembro disso porque eu tenho um projeto XG Educa, onde fiz um simulado utilizando. Então, pô, nossos alunos ali se deram benzaço, porque já tinham feito uma questão bem parecida com essa. Vamos para a próxima questãozinha aqui, ó, que envolve exponencial. Ele deu o gráfico, né, das duas funções. Vale a pena a gente identificar que aqui, ó, essa daqui é o da verde, porque eu sei que a base, como é 2, ela é crescente. E essa daqui é o da rosa ali, ó, né? Porque é a decrescente. Mas nem precisava disso. Ele quer saber esse ponto aqui, ó, esse par ordenado. Então basta a gente igualar. Então simbora, vamos igualar aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 1 oitavo elevado a x menos 1. Galera, 1 oitavo é a mesma coisa, né? 1 sobre 2 elevado a 3. Que é a mesma coisa, quando eu quero mudar do numerador para o denominador, eu boto um expoente negativo. Então, é 2 elevado a menos 3. Não. Então, isso daqui é 2 elevado a menos 3 elevado a x menos 1. E aí, caso você esteja assistindo, tenha dificuldade, quer um vídeo sobre potenciação, né, a função exponencial para treinar isso, comenta aí, por favor, que eu tento fazer um vídeo, não vou me alongar nessa resolução aqui de prova, não. Mas se precisar, é legal você saber dessas regras de potenciação. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. 2, potência de potência multiplica, menos 3x mais 3. Se a gente chega aqui, nesse caso, onde as bases são iguais, ó, 2 e 2, os expoentes só podem ser iguais. Então, a gente precisa igualar. X é igual a menos 3x mais 3. Portanto, aqui, 4x igual a 3. X igual a 3 quartos, que é igual a casa da minha mãe. Fechou? Quando eu olho aqui, ó, poxa, fica a letra A e a letra B. Eu tenho que ter essa maldade numa prova objetiva, né? Porque se só tivesse uma alternativa, eu já marcava. Mas não, eu já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra D. Então agora a gente vai pegar qualquer um desses e vai substituir, né? Então, se eu já achei o x, eu vou pegar qualquer um desses. Eu prefiro a primeira função ali, o f de x, ó.
f de x é igual a 2 elevado a x. Se o x é 3 quartos, vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 3 quartos. E aqui é outra coisa que a gente precisa relembrar, ó. A gente precisa relembrar aqui dessa propriedade de potenciação, né? A elevado a m sobre n. Expoente fracionário. A gente faz isso aqui, ó. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 2 elevado a 3 quartos vai ficar uma raiz, né? 2, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, o f de x aqui vai ser igual a raiz quarta, 2 elevado a 3 é 8. E isso está em qual? Letra A, não é isso? Letra A. Tudo bem, galera? Tá? Lembrando, se tiver essas dúvidas aí sobre potenciação, propriedades e tal, comenta aí que a gente grava um vídeo sobre isso. Questão 33. Uma pessoa tem no seu bolso exatamente 7 notas de valores diferentes. 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. Essa pessoa retira do bolso ao acaso apenas 3 dessas notas. O número total de retiradas diferentes em que as 3 notas somam um valor maior que R$ 50 é igual a... Assim, primeira coisa aí que a gente precisa entender. Para eu retirar 3 e dar maior que 50, né? O que eu não posso fazer? Tipo, eu não posso retirar ali os que tenham 2, 5, 10 e 20, né? Se tiver 50, se tiver 100, se tiver 200, qualquer um que eu retirar com os outros também já vai dar maior que 50. Só que assim, se eu combinar 2, 5 e 10, por exemplo, isso vai dar 17. Não é maior que 50. Se eu retirar 20, 10 e 5, não é. Então, existe um detalhezinho aí que dá para te ajudar, para você não ter que ficar 50 com 20 com 10, 100 com 2 com 5, tentando fazer caso a caso, que vai dar muito trabalho. É melhor a gente pensar da seguinte maneira. Eu pego o total, né? O que é o total? É eu pegar as 7 notas e combinar 3, dando ou não mais de 50, eu pego o total, menos o que eu não quero. O que eu não quero que aconteça? O que eu não quero que aconteça aqui, ó, é eu ter uma soma que é maior que 50. Então, por exemplo, pode ser o 2, 5 e 10, pode ser o 2, 5 e 20, pode ser o 2, 10 e 20, e pode ser o 5, 10 e 20. Vocês concordam que só tem essas 3 possibilidades com essas notas? E qualquer outra possibilidade que eu pegue, qualquer um dos outros, vai dar maior do que 50? Então eu só tenho 4. Vamos pensar da seguinte maneira, então. Ó. O total de possibilidades de eu pegar as 7 notas e escolher 3, se eu escolher 2, 50 e 100, 100, 52, é a mesma escolha ou não? É a mesma escolha. A ordem não importa. Se a ordem não importa, isso se trata de uma combinação. Então, é uma combinação de 7, onde eu escolho 3. Isso é 7 fatorial sobre 4 fatorial e 3 fatorial. Vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Cortou aqui, 3 fatorial, 3 vezes 2, que é 6, cortou. Eu acho um total de 35. Fechou? Menos os 4 que eu não quero, 35 menos 4 já vai dar 31, que é a letra C. Tá? Só que assim, eu vou tentar fazer de uma outra maneira, só para a gente revisar. Eu já sei que eu tenho 4 notas. Quais são as 4 notas? A de 2, a de 5, a de 10 e a de 20, que combinando as 3 entre si, eu sei que não passa de 50, né? 10 mais 20 mais 5 não passa de 50. Então, de quantas maneiras eu posso combinar essas 4 notas escolhendo 3? Eu posso fazer uma combinação de 4, escolhe 3, que é 4 fatorial sobre 3 fatorial, 1 fatorial. Isso daqui vai dar 4. Então, o total menos o que eu não quero, 35 menos 4, é igual a 31. 31 é igual à letra C.
Tudo bem? Pô, Alexandre, tenho dúvida de análise combinatória, estou estudando, pô, não entendi muito bem por que a fórmula é essa e tal. Comenta aí, manda dica, sugestão, que quem sabe eu gravo uma aula de análise combinatória, faço mais questões de análise combinatória, seja do modelo ERG, seja do modelo Enem. Questão 34. No peão representado a seguir, VAB é a seção meridiana, né? Um corte de um cone circular reto. E a geratriz do cone mede 12. Então, ó, ele deu a informação aqui para gente que a geratriz é o VB ou VA mede 12, né? Assim, VA é igual a VB, que é igual a 12, e AB é o diâmetro do cone. Ao ser lançado, esse peão cai sobre um plano horizontal e rola sem deslizar com sua geratriz apoiada nesse plano. O peão dá apenas uma volta completa em torno do seu eixo, descrevendo o setor circular AVP de centro V e ângulo central de 120. Galera, nessa questão a gente precisa ter a relação, né, e a compreensão de que a planificação ali de um cone, né, se ele deu uma volta completa, toda a sua parte lateral, ela deu uma volta e formou o que ali no chão? É um setor circular, que é essa parte aqui, ó, que está de azul e que eu fiz o desenho aqui embaixo. A questão disse que era um cone reto, então eu fiz um cone reto aqui. E essa é a planificação. Tudo bem? E aí, ó, o que vai acontecer nessa questão? O centro V, né? Ele disse, então, que a VP de centro V e ângulo central 120, já coloquei aqui os 120. A medida do diâmetro AB. Então, ele está querendo saber a medida desse diâmetro aqui, ó. É isso que ele quer, AB. Só que a geratriz, né, de um cone, que seria isso daqui, 12, é o raio desse setor circular. Então, aqui, ó, se aqui é 12, aqui vale 12. E vocês concordam comigo uma coisa? Que esse comprimento aqui, ó, que vai daqui até aqui, esse comprimento que eu vou chamar de C, o comprimento de uma circunferência toda é 2πr. Mas 120 não é 1/3 da circunferência? Então, 120 é a mesma coisa que 36 dividido por 3. Então, esse comprimento todo aqui tem 2πr, só que dividido por 3. Tudo bem? 120 é a terça parte de 360. Então, esse comprimento aqui também vai ter essa medida da terça parte, que é 8π. Fechou? Só que se esse comprimento aqui, galera, se esse comprimento aqui está valendo 8π, esse comprimento aqui também vai valer 8π. E qual o comprimento dessa circunferência aqui, ó? Aqui eu tenho raio, raio. Esse comprimento, que eu vou chamar de Czão aqui, é igual a 2πr. Se ele tem que ser igual a 8π, eu vou cortar o seguinte, ó. Π com π, π com π, não com 8, π com π, e eu acho que 2r é igual a 8. Só que repara uma coisa, ele não quer a medida do diâmetro AB? O diâmetro, galera, não é 2 vezes o raio? Então, o diâmetro AB é igual a 2 vezes o raio, que é igual a 8. Então, é a letra B. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, ficou aí a resolução do segundo EQ da UERJ, prova do dia 8 de setembro de 2024. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande aí nos comentários. E aproveitar, pedir mais uma vez, dar um like, curtir, compartilhar, comentar. Tudo bem? Beijo, galera!